Como assim desenvolvendo e promovendo a salvação em Cristo? A primeira questão que nós temos que pensar é a respeito do nosso processo. Uma vez que nós nos dizemos ser salvos, o que nós devemos fazer ao longo desse tempo? Como nós devemos nos comportar? O que nós devemos buscar? E segundo, promovendo a salvação em Cristo, aquilo que foi dado pelo próprio Senhor Jesus, ir de pregar o Evangelho, né, por todo o mundo, para toda criatura, e, obviamente, batizando, ensinando e levando esse Evangelho para todos os cantos da terra. Mas promover a salvação em Cristo é uma função da igreja. E o tema de hoje é para despertar a igreja, ter uma atenção especial com relação à sua vida interior, a sua vida pessoal com Deus e a sua vida no ambiente aí que nós sabemos que não é fácil, um ambiente que se torna cada vez mais hostil, que é o mundo. E é lá que nós vamos promover a salvação de Jesus, amém? Então eu espero que essa mensagem venha nos incentivar a andar nesse caminho, e nós vamos fazer isso com base no trecho de 1 Pedro 3. Eu vou botar o texto na íntegra, 1 Pedro 3, do 8 ao 18, e aí nós podemos acompanhar esse texto, e aí nos outros pontos nós vamos trazendo algumas ideias dentro do contexto do que Pedro quis dizer com essas palavras. Bom, então ele fala assim, quanto ao mais, irmãos, ou melhor, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Amém? É fácil, irmãos, ouvir essa palavra? Eu acho que todos nós tivemos alguma situação na semana que nós, vamos dizer assim, saímos desse princípio de Deus, né? A gente não gosta de passar por nenhuma situação de injustiça, a gente muitas vezes retribui de uma forma que não é a correta, ou pelo menos de acordo com o que as Escrituras nos instruem. E aqui nós vamos falar no primeiro ponto sobre desenvolver a salvação, que tem a ver com formar o caráter de Cristo em nós. Eu vou deixar aqui a primeira parte, que é o texto que nós vamos ler aqui. E eu grifei algumas partes aqui interessantes, né? Pedro fala assim, tem o mesmo modo de pensar. Se a gente pegar alguma situação aqui, colocar 3 pessoas que pensam diferente, a gente vai ver que a gente falha nesse ponto. Eu acredito, e você também deve ter essa noção, que quando Pedro fala, tem o mesmo modo de pensar, ele não quer que todos nós nos conformemos a um padrão que um homem coloca sobre nós, e a gente siga tudo à risca, porque senão aí parece o quê? Um autoritarismo, parece até um tipo de governo que controla as pessoas, né? Não é isso que a gente quer. Mas ter o mesmo modo de pensar segundo as Escrituras, segundo a vontade de Deus, segundo os princípios do reino. Então, esse é o mesmo modo de pensar que eu creio que Pedro está nos apresentando. Ele fala sobre ser compassivo, e ele fala sobre amar fraternalmente. Ser compassivo, irmãos, você ter compaixão de alguém, você não carregar algo que seja pesado para o seu próximo e amar fraternalmente de uma forma sincera, de uma forma de encorajar, de incentivar. Ele fala sobre ser misericordioso, isso significa quando você olha para alguém e sabe que mesmo que aquela pessoa tenha errado, mesmo que aquela pessoa tenha falhas, você estende essa misericórdia para essa pessoa, porque, na verdade, esse é o reflexo do que Jesus fez por nós. E sejam humildes. Na verdade, humildade, nós poderíamos ter vários sermões a respeito de ser humildes,
mas a gente sabe que hoje em dia isso é algo muito difícil. A começar do primeiro ponto, né? Pensem da mesma forma, tenham o mesmo modo de pensar. Cada um toma para si o seu partido, cada um toma para si uma forma de ver o mundo, e muitas vezes isso entra em embate. E aí o que acontece? Falta humildade. Eu creio, irmãos, que essa palavra está sendo destinada principalmente para aqueles que já andam com Jesus, obviamente, né? É uma carta escrita para a igreja. E, nesse caso, nós temos que pensar que esse contexto está sendo dito para nós, como igreja, como nós devemos nos comportar. Obviamente, não dá para chegar e obrigar uma pessoa a ser misericordiosa. Não dá para você obrigar uma pessoa a ser humilde. Né? E, obviamente, não dá para você falar assim, você tem que pensar igual eu. Mas, na verdade, como nós falamos no nosso tema, né, desenvolvendo a salvação, formando o caráter de Cristo em nós. Esse, na verdade, é um espelho. É isso que vai representar Jesus para nós. Nós vamos olhar essas características e elas devem ser buscadas por nós cristãos. Isso não vem automático na nossa vida. Não é da noite para o dia, porque você diz que aceitou Jesus, que você vai se tornar humilde. Não é dessa forma que todos nós começaremos a amar fraternalmente. A gente sabe que a gente não ama nessa intensidade. A gente sabe que nós temos, em alguns momentos, um desvio de caráter. E essa mensagem, quando ele fala, coloca essas características, eu creio que é um desejo de Deus ver o seu povo sendo moldado com essas características. E depois ele continua falando assim, não retribua o mal com o mal, e nem insulto com insulto. Hoje, por mais que os evangélicos aí tenham uma certa voz, a gente não é perseguido como naquele contexto. Pessoas morriam por causa da sua fé. Não que hoje não morram, mas pelo menos no nosso cenário nacional, é muito difícil você ver alguém que está sendo perseguido a ponto de ser um mártir, né, por causa da fé em Cristo. Existem outros tipos de perseguições, mas não é esse o caso, e não é sobre isso que eu quero falar. Mas nós vemos também esse grupo que se diz evangélico, revidando mal com mal e insulto com insulto. Muitas vezes nós, em alguma situação do dia a dia, da nossa vida, a gente age dessa forma. Ou você consegue retribuir o mal com o bem. Ou você consegue receber um insulto e fica em paz. Aquele que está falando aqui é o primeiro que não consegue seguir isso. E eu vejo assim, não é uma regra, como se Deus falasse, vocês têm que andar dessa forma. Mas é algo que Deus deseja que seja formado no coração do seu povo. O povo cristão, ele deve ser conhecido com essas características. E exatamente essa deve ser a nossa busca, irmãos. Desenvolver a salvação não significa que você vai se esforçar para obter a sua salvação, porque quem fez isso foi único e exclusivamente Jesus na cruz do Calvário por meio do seu sacrifício. Por meio da morte dele, substituindo a nossa na cruz. Ele recebeu toda a ira de Deus. Então, a salvação, ela foi dada por Jesus. Aí nós falamos de justificação, de santificação e glorificação. Um processo da salvação, um processo de andar com Deus. E lá atrás, na justificação, quando nós fomos feitos justos por causa do sacrifício de Cristo, a salvação já foi dada por Jesus. Mas aí você é um cristão, você entendeu essa verdade, você crê em Cristo, você começa a fazer parte da família de Deus, você tem o desejo de ser batizado. Aliás, nós vamos abrir aí para inscrição daqueles que querem se batizar. Quem tiver interesse, passe o nome, porque nós vamos trabalhar para esse próximo batismo que será em breve. Então, se você conhece alguém que tem esse desejo de se batizar, passe o nome dessa pessoa, nós vamos trabalhar até o dia de fazer o batismo. Mas, enfim, você faz todas aquelas etapas de alguém que realmente crê e que está apaixonado por Jesus e quer começar a andar com Deus e se insere na vida cristã, na comunidade cristã. Mas e aí? Muitos param por aí. Muitos começam a fazer parte de uma igreja, entram na rotina da igreja, se inserem no ministério, seja de louvor, seja de ensino, seja no ministério do som e tal, e acha que aquilo é a vida cristã, e a vida cristã vai passando, a vida cristã não, a vida como um todo, né? A nossa vida vai passando e, de repente, você não para e fala assim, espera aí, antigamente eu tinha uma baita de uma alegria em seguir Jesus. Quando eu via um cântico, aquele cântico tocava o meu coração. Quando eu vinha para a igreja, eu tinha alegria de ver meu irmão. Quando eu vi uma palavra dessa, eu falava, Senhor, o Senhor está falando comigo. Mas parece que, com o passar do tempo, a nossa vida vai engessando. A gente vai se tornando mais rígido. As coisas começam a não tocar o nosso coração. Eu não estou falando só de emoção. Eu estou falando daquele toque especial de Deus na nossa vida. Que você sabe que Deus está presente, que você sabe que Cristo está vivo. E você deseja
o agir do Espírito Santo em cada passo. E a gente começa a perder a noção do que é desenvolver a salvação. Jesus não te chamou para ficar parado. Jesus não te chamou para você ter um título, para você ser tipo uma múmia ou uma estátua e ficar parado, esperando ele voltar. Nós somos membros do corpo de Cristo, e cada membro tem uma função. Cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem uma vocação. Deus te criou de uma forma muito especial, Deus te deu competência, Deus te deu habilidades que são únicas de você, que faz parte de você. E com isso eu não quero exaltar o homem, pelo contrário, eu estou exaltando a Deus, o nosso Criador, que te fez de uma forma especial. Agora não é um desperdício você pegar você e ficar lá numa prateleirinha, agora eu vou esperar Jesus voltar. E sabe por que eu quero me apegar nisso, irmãos? Porque eu vejo que em alguns momentos das Escrituras, acho que até Pedro chega a citar sobre isso, ele fala sobre você ter que dar leite, você dar alimento sólido, você vê que existe um nível de maturidade diferente dentro de cada igreja. Você vê as cartas às igrejas do Apocalipse, e você vê que cada igreja teve uma certa mensagem, teve uma repreensão, ou teve ali um elogio, mas nem todas são iguais. E isso serve para cada um de nós. Querendo ou não, a pessoa que tem 30 anos de igreja, ela pode ser mais imatura do que um cara que se converteu hoje, e está se entregando para Deus, e está entendendo o reino de Deus, e quer realmente abraçar essa realidade, essa verdade para a sua vida. Então, desenvolver a salvação, irmãos, não é que você vai fazer um esforço para ajudar Jesus a promover a salvação em você, mas você vai entender qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e você vai começar a mudar a sua mentalidade, a forma de pensar, a forma de agir, e você vai entender que você depende do Espírito Santo para tomar as decisões, para caminhar, para tudo. Até no seu momento de leitura bíblica, nós temos que depender de Deus. Falar, Deus, ilumina o meu entendimento, abre o meu coração para compreender as Escrituras. Porque senão, sabe o que parece? Que a igreja é um jargão, mas ou ela vira um clube, ou ela vira uma escola. A gente vem aprender um monte de informação, vem aprender um monte de conteúdo, mas não sabe aplicar isso na nossa vida. Então isso é complicado. Essa primeira parte, quando Pedro fala sobre essas coisas, quanto ao mais, tenham todo o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, ele está falando assim, coloque em prática. Você ouviu sobre andar com Jesus, você ouviu sobre ser um cristão, coloque em prática essas coisas. Quando Jesus chama os seus discípulos no Sermão do Monte, começa a falar os ensinamentos, talvez mais desafiadores que nós podemos ter, ele está falando, esse é o padrão que é do cidadão do reino. É isso que eu quero de vocês. É isso que eu quero fazer em vocês. Então pensa, ele não está obrigando uma criança a ser um adulto, mas ele está falando, cresça, desenvolva, siga adiante. E dessa forma nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Sempre existe essa tensão, irmãos, o nosso fazer e o agir de Deus. Mas você não pode excluir a sua responsabilidade como cristão. Eu creio que tudo, tanto as coisas naturais quanto sobrenaturais, é Deus que vai agindo em nosso favor. Mas você falar que você não tem responsabilidade nenhuma, aí eu acho que também não é algo que se pauta muito na palavra de Deus. Mas, de novo, não somos nós que promovemos a salvação, mas nós somos cooperadores de Deus nessa obra de santificação também. Uma vez eu li, eu não lembro onde, irmãos, desculpa, eu não tenho a referência, me veio agora na cabeça, só um exemplo. Satanás, ele vai lá e atormentou a Eva, mas não foi ele que pegou o fruto, falar maçã, não foi ele que pegou o fruto, botou na boca dela e começou a mastigar por ela. Isso foi uma decisão, uma escolha dela. Foi um mover dela em direção ao pecado. E é a mesma coisa conosco. Nós temos os caminhos para escolher. Jesus fala da porta estreita, do caminho largo. Jesus fala de você entrar pela porta. Então, são escolhas que nós temos que fazer todos os dias. E aí o que mata a gente é que a gente acha assim, bom, eu fui salvo, então eu sou sempre salvo e serei salvo, e acabou, e não importa a forma como eu vivo. Isso é errado. Importa, porque você precisa representar Cristo aqui na Terra. As pessoas precisam olhar para nós e falar, de fato, esse cristão, ele é diferente. Esse cristão, ele realmente cumpre aquilo que ele prega. Ele vive de acordo com aquilo que ele prega. E esse é o mais importante, irmãos. Então, quando Pedro está chegando nesse ponto, eu acho que ele está falando assim, é isso que vocês têm que fazer. É isso que vocês têm que procurar ser. E ele fala, para isso vocês foram chamados, para receber bênção por herança. Existe uma herança, irmãos. Existe algo lá que será alcançado no futuro.
mas que ainda não chegou. E Deus nos chamou para bem dizer, não para amaldiçoar. Então, quando você está amaldiçoando alguém, quando você está usando uma palavra pesada, um insulto, significa que você ainda está num processo de alcançar essa maturidade e essa vida cristã autêntica, como Pedro está falando aqui. Isso é muito prático, irmãos. É só a gente pegar o carro num dia quente, com fome, está precisando tomar um banho, está estressado, brigou com fulano, aí você pega lá uma meia hora de trânsito, já é o suficiente de alguém te fazer insultar, vamos dizer assim, né? Ele é o responsável. Se não fosse ele no meu caminho, eu não estaria assim. Mentira. O nosso coração está assim. Então, irmãos, eu acho que isso é uma parte muito prática e nos dá um caminho de como desenvolver a salvação. Fala, Jesus, o Senhor me salvou, agora eu quero ter uma vida diferente. Eu quero fazer o melhor para o Senhor. Eu quero viver para Ti. Não importa, não significa que você vai sair daqui e ser um missionário lá na África, mas você tomou a decisão de andar todos os dias com Jesus. E você entendeu o chamado de Deus para você e você fala, Senhor, eu não quero dar as costas para o seu chamado. Essa herança que nós falamos, né, ela vai, na verdade, ela não vai acontecer de uma forma plena agora, mas no futuro nós vamos desfrutar de uma forma plena dessa herança. E eu creio que isso tem a ver com a forma como nós vamos nos relacionar com Deus no final de todas as coisas. Por enquanto, irmãos, enquanto nós não chegamos a alcançar essa herança, nós temos que seguir o passo de Jesus. Nós devemos, ainda que em ambientes contraditórios, ainda que em ambientes desafiadores ou situações adversas, nós devemos continuar seguindo os passos de Jesus. Porque se a gente não seguir Jesus, a gente vai cair no que o nosso coração acha certo, no que os nossos pensamentos raciocinam, e nós vamos começar a andar segundo o mundo. A gente vai começar a olhar as coisas de Deus, parece que é algo antiquado. Não, mas agora o mundo se modernizou, aquilo aconteceu há tantos anos atrás. Eu estava lendo um livro sobre... contava como a Bíblia foi formada e tal, como é que eu posso dizer que o Antigo Testamento ele é verdadeiro. E ele falava muitas coisas a respeito de pensamentos que foram surgindo com a modernidade e começaram a desacreditar a Bíblia. E, de repente, as pessoas, até mesmo várias escolas, começaram a seguir esses pensamentos. E as pessoas desviaram do prumo da palavra de Deus e começaram a acreditar em coisas que, na verdade, nem eles mesmos sabem afirmar. Então, eles caíram no erro. E isso se contaminou gerações e gerações de estudantes. Aí você vê a teologia liberal e tal. A palavra de Deus, irmãos, ela nunca vai ficar dialogando com o que a gente pensa ou o que a gente acha. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela é a autoridade máxima na vida do cristão. Nós devemos nos pautar por ela, não por opiniões de pessoas, não por opiniões de gerações, de modismos. Então, a palavra ela é esse alicerce firme para nós andarmos de uma forma que agrada a Deus, de uma forma que é orientada pela própria presença do Espírito Santo. Então, seguir o passo de Jesus é isso, é seguir as Escrituras, que é lâmpada para o nosso caminho, ela realmente ilumina os nossos passos. Então, eu vejo que Deus, Ele está de olho no comportamento do seu povo. É engraçado, irmãos, a gente pega a história inteira de Israel, a gente vê tudo o que aconteceu de errado com o povo judeu, o hebreu, e a gente fala assim, nossa, como eles eram burros. Nossa, eles ficaram no deserto tanto tempo, como se nós estivéssemos na mesma situação, a gente, opa, peraí, eu tenho a solução. Mas no fim a gente cai nos mesmos erros. A gente sabe o que agrada a Deus. A gente sabe como nós devemos nos comportar diante de determinadas situações. Mas a gente ainda tem uma luta dentro de nós, como nós falamos na pregação passada, o espírito e a carne, ou seja, a mentalidade da natureza pecaminosa contra a mentalidade do espírito, que é vida e paz. Então a gente sempre está nesse conflito, a não ser que a gente vá morrendo diariamente e vivendo para Jesus. E Jesus faz esse chamado para os seus discípulos, irmãos. Não está aqui no meu esboço, mas ele fala, se você quer achar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por minha causa, você vai achar. Então, para a gente ser compassivo, para a gente amar fraternalmente, ser misericordioso, humilde, bem dizer ao invés de proferir maldições, não revidar insulto com insulto, é só morrendo, cara. É só realmente falando assim, Jesus, eu estou falido, eu me entrego, eu me rendo. De mim mesmo não pode haver algo para agradar o Senhor se eu não morrer para mim mesmo.
Estou abdicando do meu trono e permito que o Senhor venha reinar na minha vida. É esse o passo, irmãos. É o primeiro passo. E aí nós vamos começar a desenvolver e amadurecer essa salvação. Eu queria ampliar um pouquinho essa segunda ideia, porque eu não sei se vocês sabem, isso vem de um salmo. Quando Pedro cita essa parte, ele está citando o Salmo 34. E ele fala o seguinte, quem de vocês quer amar... Isso aqui é o Salmo, tá? Não é o Pedro. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde essa língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Existe ou não existe dois caminhos? Existe ou não existe uma opção? Ele está mostrando aqui. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Irmãos, o Salmo 34, a base dele está na história que aconteceu, relatada ali em 1 Samuel 21, versículo 10, mais propriamente, quando Davi ele foi procurar um rei chamado Aquis, ou Aquis, eu não sei pronunciar. E o próprio Salmo, se você for ler seu Salmo, pode estar escrito quando Davi foi se apresentar diante de Abimeleque, se fez de louco, e ele mandou ele embora. Aí, dando uma pesquisada, Abimeleque pode ser um título dos filisteus, como existe, por exemplo, Faraó. Faraó não era o nome do cara, mas aquele que era a figura máxima recebia o título de Faraó. Ou os Quizares, né? Enfim. Então, Davi fugiu de Saul e foi procurar esse rei lá em Gate. E parece que ele estava numa situação complicada, a ponto dele se fazer de louco, começar a babar, começar a dar uma de loucão. Aí o cara falou, já não basta tanto louco na minha presença, você ainda traz esse cara aqui, manda ele embora. Mas a verdade é que quando ele foi se apresentar diante desse rei, as pessoas falaram, não é esse aquele Davi que derrotou milhares e tal? Aí Davi ficou com medo. A fama dele atrapalhou as notícias, né? Talvez ele queria um refúgio ali, e a fama dele foi à frente, e ele falou, esse cara que matou um monte de gente. E ele ficou com medo. E aí, quando Davi escreveu esse salmo, eu creio que ele estava tão feliz com o livramento de Deus, ele se sentiu tão abençoado, e ele falou assim, o justo pode passar por adversidades, mas o Senhor o livra de todas, o Senhor protege o justo. E você vê que várias vezes, não só nesse salmo, obviamente, mas em vários salmos, Davi está falando, Deus ouve o clamor do seu povo. Agora, não é estranho que muitas vezes o povo de Deus não quer clamar? Isso faz parte de desenvolver a salvação. A gente está num momento de dificuldade, um momento de adversidade. Nós precisamos clamar ao Senhor. Faz parte da vida cristã também. Faz parte praticamente, de uma prática de que você abriu mão de tomar as suas decisões, de tomar a rédea da sua vida e falar, Senhor, o Senhor é responsável pela minha vida. O Senhor é que é a minha fortaleza. O Senhor é o meu escudo. Eu dependo do Senhor. Então é um clamor. Quando o povo de Deus para de clamar ao seu Deus, a gente está confiando o quê? Em estratégias humanas. Nós estamos confiando na força do nosso braço. Nós estamos confiando no nosso entendimento, sendo que a palavra de Deus fala, não confie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor nos seus caminhos. Ou seja, existe um Deus acima de nós, irmãos. Como igreja, nós precisamos recorrer a esse Deus. Nós precisamos clamar a esse Deus. E você vê que a confiança de Davi estava exatamente no nosso Deus. Davi na verdade, ele já vinha sendo perseguido há muito tempo, mas ele sempre confiava em Deus. Ele sempre dependeu de Deus. E ele sempre reconhecia que era o Senhor que os livrava das tribulações. Sabe por que eu estou falando disso? Porque ali o caráter de Davi começou a ser forjado. Eu vou falar um pouquinho de José rapidamente, só para citar ele como exemplo, mas ele também. Ele passou anos sendo forjado e trabalhado por Deus. E uma das ferramentas de Deus eram as adversidades. Eram momentos onde o cara não tinha mais força, onde ele não entendia por que estavam acontecendo aquelas coisas. Mas ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de retroceder, ele clamava ao Senhor. E você experimenta Deus no meio do seu clamor. Irmãos, estou falando de clamar a Deus, não é para você ficar berrando para o teto, mas é uma coisa do seu coração.
A gente viu, Pedro ele foi muito claro, nós vamos passar por tribulação. Nós vamos passar por adversidades. Talvez a nossa realidade aqui como pão da vida parece estar tranquilo. O máximo da nossa adversidade é quando a gente perde o emprego, ou quando o nosso pai reclama que nós tiramos uma nota baixa. Mas tem gente que realmente passa por muitas adversidades e muitas tribulações. Mas eles experimentam Deus de uma forma diferente. Quando eles estão na presença de Deus, eles são gratos de uma forma diferente. Eles se regozijam em Deus de uma forma diferente. Eles buscam o Senhor com uma intimidade que é particular desses momentos que a pessoa passa para amadurecer na fé. Você reconhece que você tem passado por alguma dificuldade? Você reconhece que a sua fé precisa amadurecer? Você reconhece que a sua vida precisa ser mais entregue no altar de Deus e precisa haver um clamor para Deus transformar o seu coração? Senão nós estamos classificados como um clube, como um grupo que fala de Jesus, mas que está longe de desenvolver essa salvação e de mostrar essa salvação ao mundo. Então o caráter de Davi ele foi forjado nessa intimidade com Deus e nessa busca pelo Senhor. Eu gosto de citar várias vezes quando ele foi perseguido por Saul. E teve pelo menos duas vezes ali, teve duas vezes muito claras, em que Davi poderia ter aniquilado o seu inimigo e não aniquilou. Sabe o que ele falou? Imagina você sendo pressionado, falar, cara, é a chance, é agora, faz isso, Deus te entregou nas tuas mãos. E Davi falava assim, quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Esse era o conhecimento que Davi tinha a respeito daquela situação. Cara, Saul está me perseguindo, Saul está me insultando, ele está me retribuindo o bem com o mal, mas eu não vou ser igual a ele. Eu não vou fazer algo que desagrade o meu Deus. Ele sabia qual era a vontade de Deus. E ele caminhava, a sua vida apontava para querer agradar a Deus. Não estou falando que Davi é perfeito, nós sabemos o que aconteceu na vida dele. Mas nesse ponto, você vê como um simples pastor foi preparado para se tornar um grande rei. Davi, antes de derrotar o grande Golias, ele ficou lá no campinho dele, lá com as ovelhinhas do pai, e ele enfrentou o urso e o leão. Isso é o quê? Um preparo de Deus. Cara, vencer um leão não deve ser muito fácil, né? Um urso, então, para quem assistiu o filme lá do Leonardo DiCaprio, não é muito fácil, né? E ainda os caras falam assim, se vier um urso, o que você faz? Você não se mexe, não encara ele. Como não se mexe? A primeira coisa que a gente faz é sair correndo. Mas ele enfrentou um urso. Ele enfrentou um leão. E isso fazia parte de uma preparação para o que Davi ia enfrentar na frente. Mas sempre, o que conduzia Davi era a certeza de que Deus estava com ele. Era essa intimidade que ele buscava enquanto ele louvava a Deus. E então eu acredito, e eu acho que isso é uma lição para nós, que o coração de Davi, assim como o nosso, deve ser forjado, deve ser trabalhado nesse secreto com Deus. Para a gente ter aquelas características que Pedro citou ali, eu acho que é algo muito íntimo de cada um com Deus. A gente sabe onde a gente erra. A gente sabe esses atributos que nós não temos ainda. Mas nós podemos buscar isso em Deus, irmãos. Em intimidade com o Senhor. E aí nós vemos que Davi ele também tinha um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. Não basta só nós separarmos um tempo para entrar na presença de Deus. Muitas vezes, quantos já não fizeram isso? Eu não sei se é só comigo, tá, irmãos? Mas você separa um tempo para estar na presença de Deus e passa tanta coisa na tua cabeça, tem tantas preocupações que a coisa que você menos faz é enxergar que Deus está ali naquele momento com você. Então a gente perde esses momentos de, Senhor, me mostra onde eu estou errado, me ajuda a corrigir essa parte. Senhor, essa falha no meu caráter, eu não quero mais, eu entrego para o Senhor. E você vai trabalhando junto com Deus, entregando com Deus, não resistindo ao poder e ao amor de Deus, e você vai sendo transformado. Uma outra situação que me veio à mente quando a gente fala sobre Davi foi quando ele estava não fugindo mais do Saul, mas do seu filho Absalão. Ele começou a fugir porque teve ali uma conspiração e provavelmente Davi ficou preocupado que eles fossem matar todos. Em determinado momento aparece um cara chamado Simei. Cara, Simei começou a amaldiçoar o rei. Começou a atacar pedra, começou a xingar, ele estava irado, ele estava com revolta, ele estava com amargura, e ele vomitou tudo aquilo naquele momento, como se querendo dizer assim, agora você vai pagar por tudo que você fez, você é um assassino. E ele foi falando atrás do rei, cara, você é o rei de Israel, você tem os seus súditos ao seu redor, você tem os seus, sei lá, tanto sacerdotes quanto capitão de guerra e tal, e você está sendo humilhado na frente de todo mundo. Você pode ser briguento com seu irmão,
Mas se alguém fala mal do seu irmão, você vai querer tomar esse cara pelas orelhas e tomar satisfação. Imagina Davi no meio de todos aqueles que admiravam ele, e que andavam com ele, e que tinham falado assim, eu estou com você, rei. Estavam ouvindo, se meio amaldiçoando ele, tacando pedra contra ele. E aí um cara chamado Abissai falou assim, o que esse cachorro morto aí está atormentando a gente? Deixa eu passar e já enfio uma espada nele e já resolve esse problema. Aí o Davi falou o seguinte, o que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? O nome do pai do cara, né? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros, até o meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais esse benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o que o Senhor lhe mandou fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje eu recebo. Cara, é um homem, é um ser humano, mas é um cara que tinha intimidade com Deus e entendeu naquele momento e falou assim, cara, se esse cara está fazendo isso é porque o Senhor permitiu. E se até meu filho está querendo me matar, deixa esse cara aí não é nada, né? E ele falou, não vou retribuir o mal assim como ele está fazendo. E ele confiou em Deus, quem sabe o Senhor faça o bem por meio desse mal. E fala a verdade, irmãos, muitas vezes quando a gente passa por uma situação difícil, a gente já começa a chutar o balde, não é verdade? A gente já vai com os dois pés no peito, às vezes a gente chega entrando no Santo do Santo, peitando Deus, falando, e aí Deus, qual é a sua? Por que você não vai fazer nada? Você não está vendo a minha situação? Ou simplesmente a gente fica passivo, não tem vida, está na mão de Deus, Deus faz o que quiser. Cara, é diferente a condição do coração. E eu vejo que aqui, Davi ele traz um exemplo, não do que a gente deve fazer em todo momento. Tem momentos que a gente realmente vai ser injustiçado, cara. E quando você é injustiçado, você quer chegar e falar, está errado. É meu direito, é o seu dever. Alguma coisa está acontecendo errado, você não está enxergando. Mas aqui nós estamos aprendendo a entregar nas mãos do Senhor. A colocar tudo debaixo da soberania de Deus. Tudo está no controle de Deus. Essa situação não está passando desapercebida. Agora é engraçado, né? Um personagem que eu não citei aqui, nem coloquei também aqui no esboço, mas Aitofel era um cara que, quando ele falava, as pessoas falavam, Deus está falando por meio desse cara. E ele era um dos caras que estava conspirando contra Davi. E quando o conselho dele foi frustrado, sabe o que ele fez? Você acha que ele entrou na presença de Deus e falou, Deus, será que eu não te ouço mais? Será que os teus conselhos não fazem mais efeito? Será que eu não estou entendendo o que o Senhor quer falar para mim? Não, ele foi lá e se matou, porque ele confiava mais nele mesmo do que em Deus. Ele era alguém que portava a palavra de Deus, vamos assim dizer, mas ele não estava nem aí para Deus, ele não tinha intimidade alguma com Deus, se for olhar por essa história. E Davi falou, não, vamos confiar em Deus, deixar nas mãos do Senhor. Aí Paulo, quando estava em Atos, eu estou dando esse pulo para falar sobre essa história, ele fala que quando Deus rejeitou Saul, ele está fazendo uma pregação, lá em Atos. Ele fala, depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E ele fará tudo o que for da minha vontade, e da descendência deste homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Eu estou falando, primeiro a gente está falando sobre desenvolver a salvação, sobre ter o caráter de Jesus, desenvolver esse caráter na intimidade com Deus, reconhecer a soberania de Deus em todas as nossas situações, e sempre buscar o Senhor e clamar a Ele no momento de necessidade. E aqui nós vemos que Davi, ele era alguém segundo o coração de Deus. E também veio uma promessa para o futuro trono de Davi. Falou que o trono jamais deixaria de existir. De repente, Jesus veio da sua descendência e isso se cumpre a promessa de Deus. Irmãos, Davi não era perfeito, mas ele agradava a Deus. Talvez esse coração quebrantado, talvez a atitude de se arrepender, talvez a atitude de buscar e clamar a Deus, agradava o coração do Pai. E dessa forma, a gente vê que é um exemplo para ser seguido nesse ponto. Ter um coração como o de Davi, na verdade, é saber renunciar muitas vezes, o nosso eu. É realmente ter essa atitude de coração, é algo que você vai trabalhando ao longo da sua história com Deus. Mas nós não podemos perder essa vontade de agradar o Senhor. Porque o próprio Deus deu testemunho, né? Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Se nós quisermos agradar o coração de Deus, e se nós entendermos o que de fato é a nossa salvação, nós vamos querer fazer tudo o que for da vontade de Deus.
Esse é o foco, agradar a Deus. Não agradar a nós mesmos, não agradar aos homens, mas aquele que nos chamou, aquele que nos deu a salvação. A continuação que nós vamos ver do 1 Pedro, que é o texto principal que nós lemos no começo da mensagem, tem muito a ver com essa situação, e nós vamos caminhar então para o segundo ponto. Não mais agora desenvolver a salvação, mas promover essa salvação, né? Conduzir as pessoas a Deus. E uma das coisas que Pedro vai incentivar no segundo trecho que nós lemos, lá de 1 Pedro 3, ele fala exatamente sobre continuar fazendo bem, continuar vivendo de uma forma que agrada a Deus, uma forma segundo a palavra de Deus. E ele fala, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Veja que o povo de Deus, ele foi chamado para praticar o bem. E ele fala, todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Será que é possível a gente acreditar nisso, irmãos? Tem um trecho aqui, acho que é o próximo aqui. Lembra desse trecho do Sermão do Monte? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E aqui nós acabamos de ler, que ele fala que, todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. É exatamente uma confirmação do que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Veja que há um padrão, mesmo que você venha a sofrer por causa da justiça, vocês serão felizes. Parece um negócio meio louco, né? Mas a justiça é para aqueles que entendem a justiça de Deus, para aqueles que receberam essa justiça do Senhor. Então, a prática do cristão deve ser pautada na justiça de Deus. Por isso que ele fala, não, ninguém vai maltratar se vocês forem zelosos na prática do bem. Mas ainda que vocês venham sofrer por causa dessa justiça, vocês vão ser felizes, porque vocês estão fazendo o que agrada a Deus. Vocês permanecem fazendo aquilo que está no coração do Pai. Então, não tem por que a gente ser julgado. Não tem por que a gente ter medo também. Deixa eu prosseguir aqui. E aí ele fala uma coisa, irmãos, que para mim, de toda essa mensagem, é o que marcou minha vida, enquanto eu preparava essa mensagem. Ele falou assim, não temam aquilo que eles temem, e não fiquem amedrontados. O que será que eles temem? Talvez eles temem de serem maltratados. Não é verdade? Ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de chegar e tomar um cuspão na cara, ninguém gosta de ser empurrado, ninguém gosta de ser, entre aspas, ter seu espaço violado. Mas aqui ele fala, vai lá e faça a prática do bem, ainda que o cara venha e te faça mal. E de repente ele fala, porque vocês estão praticando a justiça e vocês serão felizes porque é essa vontade de Deus, e não fiquem amedrontados, não tenham medo de praticar a justiça. A nossa geração, para ser mais firme, irmãos, ela tem que viver na justiça e praticar a justiça e promover essa justiça. Hoje, a gente está falando aí da parada gay, da questão dos homossexuais, parece que a gente daqui a pouco está sendo acuado, a gente não pode falar mais nada. Mas não, vamos falar a verdade. E como eu disse aqui no começo da oração, esse povo precisa de oração. Irmãos, eu não sei qual contexto você vive, como você enxerga essa situação. Eu vim no seminário que parece que mais de 50% teve problema e o envolvimento com o homossexualismo. E muitos deles foram machucados pela igreja. Ah, mas eles estão errados. Mas a igreja, se ela não ama, se ela não fala da justiça, ela também está errada. E ela vai ser cobrada pelo seu Senhor. Então eu ficava pensando, como resolver isso? Eu não tenho resposta clara para explicar aqui, para fazer você seguir nesse caminho. Mas o negócio é o seguinte, nós não podemos destratar essas pessoas, nós não podemos ser injustos com ela, nós temos que falar da justiça. Só que a justiça, ela traz a verdade de Deus. E é fato que é um pecado que desagrada a Deus, e que não é algo que Deus criou o homem e a mulher para andarem dessa forma. Isso é a verdade, indiscutível. Mas muitos vão começar a não falar dessa verdade, porque tem medo de ser maltratados. Tem medo dos homens. Mas você entende que não é a questão do discurso de ódio. Ah, esse cara não presta, esse cara vai para o inferno. Isso não rola. É uma alma que precisa do evangelho. Agora, quantos estão dispostos a ir pregar para essas almas? Que é o outro lado da moeda. Saber que está no erro, a gente sabe. O problema é quando o cristão começa a ser conivente e começa a baixar o nível da justiça, vamos assim dizer. Então é um tema complicado, mas é um tema da nossa geração. É um tema que a nossa igreja precisa aprender a lidar. E isso é muito sério, irmãos, porque os nossos filhos vão receber
uma educação que nós não recebemos quando éramos mais novos. Não pelos pais, mas pela escola, mas pela TV, pelas mídias. E como é que nós vamos nos posicionar? Isso é muito sério. É algo que nós temos que debater. Não é agora no púlpito que eu vou resolver esse problema, mas diariamente, cada cristão andando com Deus, nós temos que estar atento com esses movimentos e saber como dar a resposta, porque nós temos, sim, uma resposta. E ele fala, não fiquem amedrontados. Antes, esse é o segredo, irmão, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Uma vez eu li uma frase, e até comentei com o pastor, na época ele questionou a frase, eu entendi o ponto dele, mas eu concordo um pouco ainda com a frase, que ele fala assim, Jesus, ele não veio só para ser o nosso Salvador, mas para ser o nosso Senhor. Lógico, é impossível que Jesus consiga uma coisa sem outra. Ou ele é Senhor e Salvador, ou ele não é nada da gente. Ou a gente não tem parte com ele, melhor dizendo. Mas aqui é muito claro, santifiquem Cristo como Senhor no coração. A ideia de santificar é de você separar um espaço, de você realmente reservar o seu coração e falar, esse lugar pertence ao Senhor. Esse lugar na minha vida é o Senhor que reina. O meu coração é o coração de Deus. Então a sua vida na sua totalidade recebe a Cristo. Então santifique Cristo como Senhor no seu coração. Ele deve ser o Senhor da nossa vida, irmãos. E, sinceramente, um Senhor não pergunta a nossa opinião. Um Senhor, ele não vem e fala assim, mas o que você acha disso que eu ordenei? Você acha que eu fui certo? Ele fala e nós obedecemos. Existe a relação, sim, filho e pai, mas aqui no caso, quando fala sobre o senhorio de Cristo, é algo que é inquestionável. Se está na palavra de Deus, irmãos, é inquestionável. Foi algo que Jesus desejou para o seu povo. Jesus foi até o fim, segundo a vontade de Deus, até o ponto de morrer. Mas ele foi obediente até a morte. Então, é a mesma resposta, irmãos. Sermos obedientes até a morte. Buscarmos agradar o Senhor em todas as coisas até o fim. Santificar a Cristo como o Senhor no coração é, na verdade, uma das respostas. Ele deve ser o Senhor da nossa vida, irmãos. Agora, uma pergunta que parece besta. Ele tem sido o Senhor do seu coração? Jesus tem tomado conta de todos os aspectos da sua vida? Isso é muito importante. Ele tem que ter o senhorio em todas as áreas, de todas as formas. E nós devemos ter a postura de humildade, de reconhecer esse senhorio. Quando Jesus tem espaço reservado no nosso coração, quando eu digo reservado, não é que a gente vai separar um espacinho para ele, mas que, de fato, nós abrimos o nosso coração para o senhorio de Cristo. Entendemos que nós devemos andar de acordo com as leis do reino, de acordo com a vontade de Deus. Aí sim o nosso testemunho começa a fazer diferença, irmãos. Não é ser cristão só por nomenclatura. Não é ser um cristão por conta de uma tradição familiar. Mas é ser cristão porque você morreu e ressuscitou com Cristo. É uma postura diferente, é um andar diferente, é o nascer de novo, que as Escrituras falam. Então, irmãos, o nosso testemunho vai começar a fazer diferença na vida das pessoas quando, de fato, a gente fala, Senhor, eu santifico o Senhor no meu coração, eu quero que o Senhor habite completamente na minha vida, que o Senhor tome conta de todos os meus pensamentos. Uma das orações, né, que a Karen fez aqui no final do louvor. Deus, a nossa forma de pensar, o que a gente for falar, todas as nossas atitudes devem ser pautadas pela vontade de Cristo. Isso é ser conforme a pessoa de Cristo. E aí ele fala uma outra coisa também muito importante. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Irmão, tem que ter uma esperança saltando do nosso coração. Essa esperança de andar com Deus, essa esperança de estar com Deus, de ter a vida eterna, de ter as promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida. E ele fala assim, estejam sempre preparados para responder. Eu aposto, sabe o que deveria ser esse teste? Chamar qualquer um aqui da congregação e falar, agora, diante de todo mundo, responda qual é a razão da sua esperança. E se eu escolhesse qualquer um aqui, vocês estariam, sei lá, como ele disse ali, né? Não fiquem amedrontados. Não temam o que eles temem. Você teme exposição? Você teme passar vergonha? Você teme falar em público? Você sabia que esse é um dos maiores medos, falar em público? Não, meu não. Assim, fizeram uma pesquisa, quais são os maiores medos que as pessoas têm? O meu maior medo é morrer quando eu estiver no mar e vem um tubarão embaixo de mim, já era.
Esse é meu maior medo. Talvez nunca aconteça, porque faz tempo que eu não vou para a praia, né? Muito menos em alto mar. Mas foi aqui um medo que as pessoas têm de falar em público. Eu sei, talvez você tenha medo de falar em público. Não estou falando diretamente isso para você, mas será que não é um desejo de ser aceito? Será que não querem acertar tudo, ser perfeito em todas as coisas, para as pessoas te aplaudirem e falar, você mandou bem? Aí eu fico pensando Pedro, cara, quando ele se levantou e começou a pregar, e aquele monte de gente foi salva. Ele pregou de forma ousada. Mas é mais ou menos isso, né? Parece que ele está falando assim, esteja preparado para responder. Porque quando você começar a pregar o evangelho, quando você responder por que você tem essa esperança em Cristo, cara, aquilo é uma coisa sua. É algo que está dentro de você, é algo que a pessoa não vai conseguir desfazer. Agora você fica lá titubeando com medo, você não sabe nem como. É complicado. A fé cristã, irmãos, ela tem que ser assim, firme. Você tem que saber o porquê que você crê em Cristo. Você tem que saber qual é a sua esperança. Isso é praticamente uma obrigação da vida cristã. E sabe o que isso significa? Passar mais tempo com as Escrituras. Eu não falto um culto. Glória a Deus, irmão. Mas não é isso que vai te dar base para a sua fé. É o andar com Deus. É o conhecer as Escrituras. É o se interessar em buscar e saber mais. Eu estava lendo esse livro, que nem eu falei, né, de como a Bíblia foi formada. É engraçado como acho que 99% dos cristãos não sabem defender por que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque meu pastor falou. Porque a igreja falou que é assim. Porque meus pais me ensinaram. Mas de uma forma racional, histórica, você não sabe explicar. E a gente tem que pesquisar, a gente tem que buscar, a gente tem que ter essa paixão e falar, Deus, a palavra de Deus é a coisa mais preciosa que tem para nós aqui na terra. Pessoas morreram para esse livro chegar até nós. Pessoas gastaram suas vidas traduzindo essas páginas. E copiando também um monte, né? E aí a gente pega, compra 10 versões da Bíblia, deixa todas na gaveta tomando pó e fica usando um aplicativo. Você nem sabe se o aplicativo está certo também, mas você vai lá, anda com ele no bolso. E a gente perde a paixão por estudar a palavra de Deus. E é aqui que a salvação vai sendo desenvolvida, e é aqui que é a nossa base para aplicar essa salvação e levar as pessoas a Deus. A gente, às vezes, usa vários argumentos, né? A gente fala assim, como igreja, né? Vamos fazer um evento, a gente faz um jantar gostoso, aí tem um momentinho de umas musiquinhas e tal, aí a gente fala uma palavra legal para as pessoas e elas vão gostar da igreja e vão começar a vir. Aí você pega a Bíblia e compara, não tem nada a ver. Nós vamos ter um ministério de louvor forte que vai sair pregando por aí, as pessoas vão aceitando Jesus e a igreja vai ficar cheia. Cara, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia fala de uma vida, de um caráter transformado, de alguém que nasceu de novo, de alguém que está disposto a morrer pela sua fé, de alguém que conhece Jesus, de alguém que busca a presença de Deus constantemente, de alguém que realmente conhece aquilo que ele vivencia, aquilo que ele experimenta, aquilo que ele prega. Isso é vida cristã, irmãos. Quando a gente vai andando no meio dos pastores, a gente vai entendendo algumas tensões que existem no nosso mundo eclesiástico, vamos dizer assim. Porque realmente os pastores, às vezes eles estão desesperados atrás de métodos que funcionem. Não é meio estranho você ouvir isso, cara? Porque não é uma empresa. A igreja é o corpo vivo de Cristo. E nós temos que ir na palavra de Deus e falar, Senhor, como nós podemos orientar o seu rebanho? É por meio da palavra, por meio do temor, por meio do amor fraternal. Coisas que precisam ser desenvolvidas, inclusive, de nós líderes. Então, irmãos, o negócio não é tão simples. Ou melhor, é simples, mas não é fácil. É algo que Deus realmente tem que estar no centro de tudo. E a gente entender qual é a vontade de Deus e andar nessa vontade. Então, a primeira coisa, santificar Cristo como Senhor no nosso coração. E depois, estar preparado para responder a razão da esperança que há em nós. Não é você enfiar o evangelho goela abaixo de alguém. Não é você chegar com uma cartilha preparada e falar, leia isso que você vai aceitar Jesus. Mas você, numa conversa, num diálogo, numa dúvida, expor as Escrituras de uma forma fiel, com muito amor, com muita paixão, e aquela pessoa ter, por meio do Espírito Santo, um agir sobrenatural na vida dela e entender essas palavras, e falar, eu quero seguir esse caminho. Vocês nunca pararam para pensar, falar, como é que Deus faz para atrair um pecador? Como é que eu cheguei até aqui? De que forma eu fui convencido? Lógico, são várias situações na nossa vida, mas a principal, a gente entendeu que nós precisávamos de um Salvador. Nós entendemos que nós precisávamos de Jesus. E nós entendemos que Ele nos amou até o fim. E você se entregou para Deus. Você falou, eu quero viver para Ti, Senhor. E é isso que deve mover a nossa vida, irmãos, essa esperança
que tem em nós, de que nós estaremos com Jesus. Então, dentro desse ponto de estar bem preparados para responder, é fundamental se preparar, irmãos. A gente tem aqui o culto, a gente sempre tenta, a gente é instruído a sempre buscar uma profundidade na palavra, a tentar organizar as ideias de forma clara, a pregar de uma forma coerente, melhorando constantemente. Nós temos os nossos líderes de célula, nós temos pessoas que se preocupam umas com as outras aqui na igreja, mas só isso não basta, irmãos. É uma questão pessoal de você buscar, de você cavar esses tesouros nas Escrituras, para poder compartilhar com o seu irmão. Já foi em célula que o cara ficou olhando para a tua cara lá, mascando chiclete, o cara não falou nada? O cara não tem vida com Deus. Ou pelo menos naquela semana estava passando alguma situação e não quis compor, não quis compartilhar. Mas o cristão, irmãos, ele precisa compartilhar aquilo que ele aprende com Jesus. Até mesmo as suas dificuldades, até mesmo os seus erros. Isso ensina o seu irmão. Então, cara, se você não tem o que compartilhar, precisa ser mais profundo. Precisa acordar. Precisa buscar. Primeiro, falar, Senhor, toma conta do meu coração. E segundo, vai lá e aprofunda para explicar a razão da sua esperança. É muito triste quando você pergunta para um cristão, por que você crê nisso? Fala, porque o meu pastor ensinou. Cara, é ridículo. Porque o cara não tem base na fé. Porque o dia que o pastor for embora, porque o dia que o pastor cair, porque o dia que a igreja não estiver mais lá, esse cara não tem mais nada. Mas o nosso Senhor está vivo, amém? Ele é eterno. E Ele está reinando. E Ele é a nossa segurança. Aí ele fala assim, sobre estar preparado para responder a qualquer um que pedir, né, essa razão da esperança, ele dá uns temperos para nós, né? Façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. Tem muita gente que faz isso de uma forma ríspida. Tem muita gente que esfrega o evangelho na cara daquele que está lá caído. O cara já está todo destruído, você vai lá ainda e fala, porque esse é o castigo de Deus. Não tem nada a ver com o que o cara está passando. E aqui ele fala sobre conservar a boa consciência. Eu creio que isso também envolve o testemunho do cristão. Timóteo recebeu essas instruções também. É uma fé pura, sadia, que vem dessa consciência também que você tem guardado, tem conservado a boa consciência. E ele fala, estando em Cristo. Porque vocês estão em Cristo. Então o segredo, irmãos, é permanecer em Jesus e buscar essa forma de expor aquilo que nós cremos. É muito legal quando você encontra alguém e tem um diálogo racional, de homem para homem, ou no caso, mulher para mulher, e você consegue explicar para essa pessoa, o que eu creio é assim, assim, assim. E essa pessoa entende que você, em nenhum momento, está, vamos dizer assim, ofendendo ela, mas você está mostrando uma verdade para ela, e ela se torna desejosa de andar naquela verdade. Se vier oposição, veio, irmãos. Nós vimos ali, não tenha medo. Se vier, venha, porque você está praticando a justiça. Você está pregando o que é correto, você está pregando a palavra de Deus. Não tenha medo disso. Aí tem mais um texto que eu gostaria de compartilhar com a igreja, antes de nós encerrarmos. Esse aqui é o exemplo de Jesus, irmãos. Diante dessas coisas que podem acontecer quando nós vamos apresentar a salvação ou conduzir alguém a Cristo, pregando o Evangelho. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, e quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Olha que forte que ele fala de Jesus. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Ele que promoveu a salvação, ele que garante a nossa salvação, é ele que cuida de nós como ovelhas do seu pastor, do seu rebanho. Mas antes nós estávamos desgarrados, a gente estava longe. Então, quando a gente prega o evangelho, irmãos, ele fala assim, essa mesma questão, Jesus ele foi exemplo, mas ele agia dessa forma. Ele nos deixou esse exemplo. E ele era perfeito, ele não tinha engano na sua boca, quando ele foi insultado ele não revidava, quando ele sofria ele não fazia ameaças, mas ele fazia o quê? Se entregava àquele que julga com justiça.
Foi mais ou menos o que o Davi fez ali, lembra, na história do Simei? Ele se entregou para aquele que julga com justiça. Deus sabe o que nós passamos, Deus conhece do que nós somos formados. E ele fala sobre a obra de Jesus aqui, né, e a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. No final das contas, irmãos, nós devemos viver para a justiça de Deus. Nós devemos andar de acordo com o nosso Senhor, que foi lá e se entregou por nós. Eu vou caminhar para uma conclusão, irmãos, mas o fundamento principal dessa mensagem é ter o comportamento correto, que vem do caráter forjado em Cristo, e uma convicção firme sobre a nossa fé em Jesus. E isso, com certeza, serve como um testemunho, até mesmo quando aquelas pessoas vão se opor a nós. Então, quando nós falamos de desenvolver a salvação, e de desenvolver e promover a salvação, é exatamente esses trechos que podem nos instruir como fazer isso de uma forma a agradar a Deus. Desenvolver a salvação, ela é um processo diário. Ela é algo que vai depender completamente da sua intimidade com o Senhor. Agora eu estou revisando o primeiro ponto. Ela vai envolver o nosso caráter, ela vai envolver o nosso comportamento, o nosso relacionamento com o próximo, o relacionamento com os irmãos, o nosso relacionamento em casa, no trabalho. Então é necessário a gente trabalhar no nosso coração e santificando Cristo nele. E uma vez que nós somos salvos, nós devemos desenvolver essa vida de acordo com o caráter de Deus. E promover a salvação, irmãos, é uma atitude de quem realmente ama a Deus e quer fazer isso de forma intencional. O Evangelho só vai ser pregado se nós abrirmos nossa boca. E se nós, primeiro, vivermos essa vida que nós estamos proclamando. Então, o primeiro passo ali é morrer para nós mesmos e experimentar essa presença real de Jesus na nossa vida. Eu vejo que promover a salvação, irmãos, é sim uma atitude que parte de nós, porque nós queremos proclamar as maravilhas de Deus. Está no coração do cristão proclamar essa salvação que Jesus concedeu àquele que crê. É um privilégio da igreja, irmãos. Então, eu queria incentivar, terminando essa mensagem, não se acovarde de viver na justiça, não se acovarde de pregar essa justiça, porque essa justiça é Cristo. E Ele está sobre a sua igreja, Ele reina sobre a igreja. E Ele te dá autoridade para ir no nome dEle pregar o Evangelho. Talvez alguns vão recusar, talvez alguns vão insultar, mas também quando você cumprir o propósito de Deus, que é ganhar uma alma para o Senhor, isso vai trazer muita alegria. Eu compartilhei esses dias com um irmão do ministério chinês, e eles estavam falando sobre uma ida deles, uma visita que eles fizeram a um irmão necessitado. E como essa pessoa estava alegre de poder participar da obra de Deus. Quando você sai da sua zona de conforto e vai viver para Deus, naquilo que Ele te chamou, você experimenta essa alegria. Você consegue entender o propósito do seu chamado, o propósito de você estar na igreja, o propósito de você servir a Deus. Porque você começa a ver pessoas sendo salvas. Então, de tudo que a gente fizer, irmãos, se não tiver uma pessoa sendo salva, uma pessoa sendo edificada, um irmão sendo restaurado, do que vale? Será que a nossa fé sem obras ela não é morta? Como disse Tiago. Então é para a gente repensar, irmãos. Desenvolver a salvação e promover essa salvação é um papel de cada cristão. Amém? Vamos ficar de pé para orar? O pessoal do louvor vai vir tocar uma canção.
De um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, passa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder
Senhor, nós primeiramente queremos agradecer pela salvação em Ti. Nós queremos agradecer pelo Teu sacrifício na cruz, onde o Senhor derramou sangue em nosso favor. Esse sangue nos traz paz. O Teu sacrifício nos traz paz com Deus. O Teu sacrifício nos tornou justos perante o Pai e somos aceitos, Senhor, mediante esse sacrifício na cruz, e nós Te louvamos por isso, Senhor. Se não fosse o Senhor, Deus, nós não seríamos aceitos na presença de Deus. Se não fosse o Teu ato de obediência, de vir até a terra como homem, se humilhar, nós não estaríamos aqui hoje, Senhor. E aí o pecado ainda exerceria força sobre nós. Satanás ainda teria domínio sobre nós. A morte, ela reinaria para sempre em nós. Mas glórias a Ti, Jesus, por ter morrido em nosso lugar. Nós Te louvamos por ter nos dado de graça essa salvação. Custou um alto preço, mas nós não temos que pagar nada para receber ela, Senhor. Mas nós cremos em Ti, e é isso que nos torna filhos de Deus. É isso que nos torna abençoados por essa graça da salvação. O fato de crer em Ti. Mas não para por aí, Senhor. Nós temos toda uma vida para viver com o Senhor. Nós temos uma vida para viver em santidade. Nós temos uma vida, Senhor, para glorificar o Teu nome. A vida eterna começa hoje. A vida eterna já começou quando o Senhor proclamou a salvação aos homens. E nós que cremos em Ti, Senhor, devemos andar na altura do nosso chamado. Nós sabemos que nós ainda não alcançamos a perfeição, Senhor. Nós sabemos que muitas vezes nós tropeçaremos e cairemos, mas é o Senhor que nos levanta. Mas nós queremos ter esse compromisso de buscar o Senhor, de buscar ter o nosso coração forjado na intimidade com o Senhor, numa busca pessoal e de um apego às Escrituras, para conhecer a Tua verdade, para conhecer a Tua palavra, de uma forma especial e preciosa, Deus. Nós queremos ter esse compromisso. Para lá na frente nós recebemos essa herança em Cristo. Para lá no final de toda a nossa luta, de todo esse processo, nós podemos estar com o Senhor e vivermos juntos para sempre, Deus. Trabalha no coração de cada um, Senhor. Trabalha na Tua igreja, Senhor. Vem agir, Espírito Santo, sobre a nossa mente, para nós pensarmos as coisas do alto. Trabalha em nosso coração, Senhor, para sermos desapegados às coisas deste mundo, ao materialismo, às coisas que nos atraem, às coisas que oferecem um prazer momentâneo, a coisas que nos afastam do Senhor completamente e muitas vezes nós nem percebemos. Afasta o nosso coração de toda distração, Senhor. Nós queremos andar em santidade contigo. Sem santidade ninguém verá o Senhor, a Tua palavra diz. Então desenvolver a salvação é isso, é andar nessa santidade, é andar com o temor do Senhor, é realmente glorificar o Senhor em nossa vida, pela nossa forma de viver. E nos ajuda também, Senhor, a proclamar o Teu reino, a proclamar as Tuas verdades, a proclamar a salvação para os que estão perdidos, Senhor. O mundo está em trevas, mas a luz já veio ao mundo. Nos ensina a levar essa mensagem sem temer as trevas, porque o Senhor diz que nós somos luz, nós somos sal. Não tem como nós nos escondermos, não tem, Senhor, como nós não termos essa influência sobre este mundo decaído, porque o Senhor nos convocou, o Senhor nos direcionou para essa missão. Então levanta também com paixão, Senhor, cada jovem aqui, cada família aqui representada, Senhor. Eu oro para que seja um chamado efetivo no coração de cada um, de proclamar as boas novas, de proclamar essa salvação por onde nós formos. Em nome de Jesus, Senhor, nós reconhecemos a nossa limitação, mas nós queremos olhar menos para nós mesmos e olhar para o poder do nosso grande Deus. Nós queremos olhar para Ti, Senhor, que ressuscitou dentre os mortos, e confiar que o Senhor estará conosco em cada momento que nós proclamarmos esse Evangelho. Que o Senhor derrame poder sobre a Sua igreja para proclamar essa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar. Bom, irmãos, para finalizar todo o resumo da ópera aí, vamos pregar o Evangelho, amém? Viver o Evangelho, pregar o Evangelho.
Eu tenho certeza que quando começarem a surgir testemunhos, a nossa vida não vai ser a mesma. Você não vai achar que a sua vida está na mesmice, você está parado, que Deus não está fazendo nada. Você vai obedecer à voz de Deus e você vai experimentar o poder de Deus. E pessoas vão ser restauradas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser reconciliadas com o Senhor. Esse é o nosso chamado final, irmãos. Não tem nada além disso que a gente possa se alegrar mais, amém? É nisso que nós vamos nos alegrar, como igreja. Quando nós vemos alguém voltando para a casa do Pai, um pecador que se arrependeu, e ele está recebendo a salvação, essa é a maior alegria. Acho que a maior alegria que essa é só quando esse cara resolve se batizar e fala, pronto, agora, diante de todos, estou aqui dizendo que eu quero morrer para mim mesmo e viver com Cristo. E faz uma confissão de fé e proclama esse ato, né, essa decisão diante da igreja, dos seus amigos, dos seus familiares. Então, isso também é um ato que nos alegra muito como igreja. Amém, irmãos? Isso não é um pedido do ministro, isso, na verdade, é o mandamento do nosso Senhor. Não tem como nós sermos igreja se não houver pregação do Evangelho. Não tem como as pessoas se converterem se nós não nos posicionarmos. Então, essa mensagem é para trazer esse entendimento e esse incentivo para cada um de nós. Independente de idade, independente de onde você está agindo ou atuando. Amém? Para finalizar, eu queria dar só o último aviso sobre a Casa Conquista. Semana que vem, já é o último dia de junho, dia 30 de junho, é o dia que nós vamos receber todas as doações. Então não esqueça, participe, traga pode ser 1 quilo de arroz, pode ser um saco de feijão, uma lata de óleo, pode ser, sei lá, farofa, qualquer coisa. Tudo que você trouxer vai ser bem útil para a Casa Conquista. Pode trazer doações de roupas também, né? Agora que está vindo a entrada do inverno, às vezes as pessoas começam a doar alguma vestimenta, então nós também vamos arrecadar nesse dia.